Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, trazendo mais um conteúdo, importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar dessa Bíblia aqui, Olha que Bíblia espetacular. Bíblia de Estudo Vida, Almeida, Revista e Atualizada. Como o próprio nome já diz, a Bíblia é da editora Vida. E a editora Vida realmente capricha muito em seus materiais. Só que antes de a gente entrar no review dessa Bíblia aqui, gostaria de pedir a você que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se você gostar desse vídeo, compartilhe nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, continue a me ajudar a espalhar esse conteúdo importante, que é o da leitura da Bíblia e o do estudo bíblico. Lembrando para você também que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixo o seu melhor link de compra, direto pela Amazon, chega rapidinho para você. Link também no meu WhatsApp e da comunidade no Telegram. O WhatsApp para quê? Porque se você tiver dúvidas acerca dessa Bíblia ou das demais Bíblias aqui do canal, você me chama por lá, eu tiro foto para você, da página, da densidade, enfim, detalhes que às vezes no review a gente não consegue colocar tudo. Então, pode me chamar lá no WhatsApp. Também trazendo uma novidade, que se você quiser apoiar esse canal aqui, tá? De uma forma integral, tem o Seja Membro, você vai lá, se cadastra, faz a assinatura, que você também pode cancelar a qualquer momento, tá? Lá você vai ter prioridade nas respostas dos comentários, vai ter o selinho do canal, que bacana, e seja membro. Bom, uma Bíblia bem compacta, que traz um conteúdo importante e com muitas perguntas e respostas acerca do dia a dia, e é uma Bíblia assim que vai te ajudar e muito. Vou deixar de conversa e bora direto para o review. Bíblia de Estudo Vida, Almeida, Revista e Atualizada, editora Vida. Aqui na lombada nós temos Almeida, Revista Atualizada, Bíblia de Estudo Vida, tá? E esses detalhes aqui em dourado que me chamaram a atenção, parecendo pedrinhas, tá vendo? Muito bonito o acabamento, muito legal o acabamento. Aqui na lateral em dourado, tá? Essa Bíblia aqui, meus irmãos, é uma Bíblia que você pode sim levar para a sua igreja, tá? Você pode levar ela para a igreja tranquilamente. Ela tem uma dimensão, vamos lá para as especificações dessa Bíblia, tá? Ela é pela editora Vida, está na primeira edição. A data de lançamento dela é janeiro de 1998, dessa Bíblia. As dimensões, ela tem 22, tá? 22,5 de altura, 16,4 de largura e 4 centímetros de densidade, tá bom? O número de páginas, ela tem 2.160 páginas, essa Bíblia aqui, e o peso dela é de 1,120 kg. 1,120 kg. Então, eu acredito que dá aí para você levar para a sua igreja. Ela vem com um fitilho aqui, e aqui eu já tenho as marcações da Bíblia. Vamos lá. Bíblia de Estudo Vida. Aqui uma folha de rosto aqui, cartolina preta. Aqui tem presenteada por e aqui lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Vamos agora passar aqui. Bíblia de Estudo Vida, Provérbios 2:6, Almeida, Revista Atualizada. E aqui a tradução pelo reverendo Audrey, pastor Gordon Crow e o pastor Merval Rosa, tá? PhD, editora Vida. Aqui a gente tem a nossa famosa ficha catalográfica. Gente, antes de eu dar uma lida aqui na ficha catalográfica para vocês, deixa eu trazer os recursos que essa Bíblia traz. Ela vem com essa luvinha aqui, tá vendo? Bíblia de Estudo Vida, mais de 2 milhões de exemplares vendidos em vários idiomas. Aí ela traz aqui, o que ela traz aqui para a gente? Bíblia de Estudo Vida aborda milhares de perguntas que os leitores mais fazem, baseando-se em uma extensa pesquisa dos estudos da Bíblia. E é verdade, você vai ver que ao longo da Bíblia nós vamos ter perguntas que são corriqueiras no dia a dia de estudo. Aqui nós temos mais de 700 notas em coluna lateral, mais de 6 mil perguntas e respostas que tratam de questões básicas sobre o texto, a história e a teologia. Mais de 350 artigos que abordam algumas das perguntas mais comuns, notas especiais que esclarecem palavras e frases difíceis de entender, mais de 100 diagramas e mapas aparecem em lugares estratégicos da Bíblia. A gente vai ver isso, tá?
Introduções e quadros cronológicos identificam os temas, as personagens e os eventos de cada livro da Bíblia. Concordância, dicionário, mapas, plano de leitura, índice de assuntos, mapas e ilustrações ajudam você a estudar a palavra de Deus, tá bom? Mais de 2 milhões de exemplares vendidos em vários idiomas. Bíblia de Estudo Vida foi planejada para responder às principais necessidades. Pronto, dito isso, vamos avançando aqui no nosso review. Aqui a ficha catalográfica nossa de todo dia, materiais de estudos adaptados pela Quest Study Bible, a obra publicada originalmente nos Estados Unidos sob o título de Quest Study Bible, The Quest Study Bible, tá? Aqui no ano de 1994, pela Zondervan Corporation, tá? Texto bíblico utilizado, a Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, segunda edição publicada por Sociedade Bíblica do Brasil. Avançando aqui, a gente já tem o nosso sumário, onde traz aqui introdução, agradecimento, corpo editorial, abreviaturas, apresentação da edição revista atualizada, prefácio à segunda edição da ARA. Antigo Testamento, Novo Testamento. Avançando aqui, a gente tem o Seja Bem-vindo à Bíblia de Estudo Vida, né? Qual o diferencial desta Bíblia? Isso é importante. Quando você comprar a sua Bíblia, você vai ver essas notinhas aqui, tá? Deixa eu ler brevemente aqui. Qual o diferencial desta Bíblia? A Bíblia de Estudo Vida é como uma entrevista coletiva. Parte-se de um enunciado acabado, o texto bíblico. Neste caso, trata-se da edição revista atualizada da tradução João Ferreira de Almeida, altamente respeitada, sendo hoje a versão mais precisa e lida em língua portuguesa. Aqui a gente vê a Editora Vida vendendo seu jabazinho, né? Uma vez apresentado o texto, os leitores, como os repórteres de uma entrevista coletiva, dirigem as mais incisivas perguntas a quem fala. Nesta edição da Bíblia, as respostas procedem de pessoas de respeito, peritos em Bíblia, pastores e escritores que oferecem respostas interessantes em estilo claro e objetivo. Gente, lembrando que o link de compra dessa Bíblia vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Nós vamos ter cronogramas e mapas, notas marginais, notas especiais, dicionário, índice de assuntos. Avançando aqui para a próxima marcação, aqui índice de mapas, concordância, plano de leitura e a palavra de Deus. Os agradecimentos, assinados por Marshall Shellen, vice-presidente editorial da Christian Today. Próxima marcação. Gente, vocês já viram, ó? Marca a página nova do canal, personalizado. Uhul! Vamos lá. Avançando aqui, prefácio à segunda edição da ARA, Almeida, revista e atualizada. Antigo Testamento. E aí a gente entra, propriamente dito, no livro do Gênesis, tá? Livro de Gênesis. Por que ler este livro? Gente, presta muita atenção, porque toda a introdução de livro vai ser assim. Por que ler este livro? Quem escreveu o livro e quando? O livro abrange que período da história? Por que foi escrito? Para quem foi escrito? O que se deve buscar em Gênesis e quando tudo aconteceu? Aqui embaixo é interessante que você vai vendo aqui uma linha cronológica dos acontecimentos. Criação e queda, dilúvio, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, Josué e composição do Gênesis, tá? E aqui os anos em que esses períodos ocorreram. Avançando aqui um pouco mais, a gente vai ter o livro de Gênesis. Preste bastante atenção na estrutura do texto, onde tem aqui o livro do Gênesis. A criação, você vê que já tem um subtítulo, o capítulo em negrito, e os versículos aqui na lateral, tá? Um embaixo do outro. Aqui, as perguntinhas que sempre existem acerca de alguns livros. Por exemplo, tem uma pergunta aqui. Por que o Espírito de Deus se movia sobre as faces escuras da terra? E aí ele responde, isso baseado em Gênesis 1, 2. Para preservar o que já havia sido criado e prepará-lo para a continuação da obra de Deus. O Espírito Santo participou da criação, tanto quanto das obras, quanto das pessoas da divindade. Esse versículo celebra a função do Espírito Santo nesse processo, né? Que é o processo de criação. E aqui mais perguntas. Como podia existir luz antes de Deus criar o sol e a lua? Interessante. Qual o nível técnico do relato da criação? E aqui esse artigozinho, esse quadro de artigo, vai discorrendo sobre esse determinado assunto. Aqui a geografia do livro do Gênesis, né? Com um mapinha. E aqui mais uma pergunta. Por que Deus diz, façamos no plural o homem à nossa imagem e semelhança? Avançando para a próxima marcação. Perceba que a Bíblia é uma coluna única, onde tem as perguntas que são feitas do dia a dia, né? Perguntas que a gente tem, dúvidas que nós temos. Aqui mais uma coluna, o quadro e outra pergunta.
Gente, essa Bíblia tem uma letra de média para pequena, tá? É uma Bíblia de média para pequena, ok? Avançando aqui a próxima marcação, mais um mapinha aqui, perguntas e coluna dos versículos. Aqui uma referenciazinha cruzada, tá? Uma referência. Ela traz poucas, mas traz. Ela não tem notas de rodapé, viu, gente? Ela não tem notas de rodapé explicando o versículo. É sempre nessa construção aqui, nessa diagramação. Texto bíblico, provocações aqui e aqui um artigozinho explicando sobre o texto lido. No caso, a obediência garante a prosperidade, baseado no livro de Levítico, capítulo 26, do verso 3 ao verso 39. Avançando aqui, mais uma introdução de livro aqui para vocês. Mais uma introdução. Por que ler, quem escreveu, por que foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, que período da história ele abrange e o que se deve buscar no livro de Números. E aqui, quando tudo aconteceu, que é a linha cronológica dos fatos, tá? E aí você avança aqui e tem, como eu te falei, coluna de um lado texto bíblico, coluna do outro, e aqui a provocação. Por que os 2 filhos de José são relacionados no censo? Ele faz essa pergunta e responde. Avançando a próxima marcação, aqui ela vem com um fitilho, tá, gente? Um fitilhozinho aqui. Porque que poder a arca tinha? E aí ele responde, se baseando no livro de Crônicas, capítulo 13, verso 10 e verso 14. Os mapas vêm assim, ó, micromapas aqui na lateral do livro, perguntas, quadro e texto bíblico. É uma Bíblia que eu acho que é interessante para quem também está começando na caminhada cristã. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal? Quem não acompanha, eu fiz lá 3 Bíblias de estudo para iniciantes. Essa daqui seria uma quarta ou uma quinta, porque eu falo da Genebra, que está com o pé no nível intermediário, e essa daqui perfeitamente se encaixa no nível iniciante, tá, gente? Porque ela tem essas perguntas que são importantes para a gente entender o texto bíblico com mais facilidade. Por exemplo, ela tinha mais de 140 concorrentes. Para que um passeio de carro, Sulamita, dança de Manaim, geografia, a noiva era filha de um príncipe? E aí ele vai explicando tudo isso baseado no Cântico dos Cânticos. Avançando, próxima marcação. Aqui a gente dá um salto para o livro de Malaquias, tá? Onde ele traz aqui o período persa, o período helenístico, aqui de Malaquias a Cristo, ele faz uma relação entre o texto do livro de Malaquias a Cristo, o período asmoneano, o período romano. E avançando aqui, a gente entra para o Novo Testamento. No Novo Testamento, eu destaquei algo que é muito importante e legal de a gente ver. Olha aqui a geografia dos evangelhos, ó. Geografia dos evangelhos, Sidom, Damasco, Líbano, Itureia. Olha o que eu separei para a gente. Eu separei algumas perguntas, porque os discípulos perguntaram acerca do fim dos tempos, baseado em Mateus capítulo 24, verso 23. Se você tem dúvida sobre isso, é só ler esse texto aqui. Também separei para a gente, olha o que eu separei, o ministério de Jesus, um quadro explicando toda a cronologia do ministério de Jesus, o local, o texto bíblico e aqui os pontos principais de ocorrência do ministério de Jesus. Por exemplo, o batismo de Jesus, Satanás tenta Jesus, o primeiro milagre de Jesus, Jesus e Nicodemos, e aí vai, tá? Se tratando do ministério de Jesus. Avançando na próxima marcação, nós temos os milagres de Jesus. Ó, que bacana. Os milagres de Jesus. Vai tratar sobre os milagres de Cristo. Depois, avançando na próxima marcação, nós temos... Olha que legal essa provocação aqui, ó. Os crentes podem desviar-se? E aí tem a resposta aqui. Aí na próxima marcação nós temos as parábolas de Jesus. Ó, as parábolas em Mateus, Marcos e Lucas. E aqui os textos bíblicos onde você vai encontrar as parábolas de Jesus. Lembrando que, olha o que ela diz aqui, algumas parábolas que tem em Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas. Mas tem algumas que tem em Mateus, como por exemplo, você não vai encontrar em Mateus a parábola do amigo importuno, do rico insensato, a figueira infrutífera, os primeiros lugares. Ó, esse vazio aqui é porque algumas parábolas que tem aqui em Mateus não vai ter em Marcos
ou só vai ter em Lucas. Eu acho que Lucas é o mais completo, é o que mais tem a maioria das parábolas, o livro de Lucas. E aí, saindo do Novo Testamento, nós vamos para a tabela de pesos e medidas. Depois nós temos um dicionário de assuntos, índice dos mapas, texto, concordância, planos de leitura. Aí depois a gente tem o índice de mapas. Avança, tem o índice de tabelas, pesos e medidas, que é de praxe. Depois tem a concordância, que não é uma concordância exaustiva, é uma concordância ok, para uma Bíblia ok, tá? Nada de muito espetacular. Plano de leitura diária, para você fazer a sua leitura em um ano, muito bacana. E aqui já no final o índice de mapas coloridos, onde a gente chega aqui nos mapas, esse mapa aí preto e branco, tá? Não sei porque ele botou mapas coloridos, mas tem mapas. E aí, acabando aqui os mapas, a gente encerra o review da Bíblia de Estudo Vida, editora Vida, edição Almeida, revista e atualizada. Bem, eu espero que você tenha gostado do review dessa maravilha de Bíblia, Bíblia de Estudo Vida, pela editora Vida, muito bem acabada. Aqui embaixo, lembrando mais uma vez, aqui embaixo o link para sua melhor compra do meu WhatsApp, comunidade no Telegram, e também o link do Seja Membro aqui no canal. Apoie esse canal, apoie, porque eu preciso da sua ajuda e muito. Eu fico por aqui, a paz de Cristo para você e toda a sua família. Até o próximo vídeo ou review e tchau, tchau!